Você não acha que estamos à beira de uma descoberta grandiosa em escala do sistema solar? Você não sente que já faz tempo que não estamos sozinhos nesse espaço escuro e inóspito? Para onde está direcionado o vetor da busca por vida desta vez? No momento, a atenção da comunidade científica está concentrada em Marte, mais especificamente na cratera G0, onde o rover Perseverança está trabalhando há 4 anos, justificando de forma persistente e incansável o seu nome. As últimas descobertas do veículo nos fazem duvidar da nossa solidão, e também na ideia de que oceanos com água líquida sob a crosta de corpos celestes existem apenas em luas e planetas distantes. Talvez esses misteriosos reservatórios de água estejam muito mais próximos do que pensamos. Hubble, inscreva-se. Porque a cratera na fronteira da planície de Isis e da Grande Sirte foi escolhida para a pesquisa. Segundo estimativas de geólogos e astrobiólogos, nessa cratera existia anteriormente um lago com uma bacia hidrográfica de cerca de 17 mil quilômetros quadrados. A cratera tem cerca de 2.700 metros de profundidade no centro e 49 quilômetros de diâmetro. Portanto, para imaginar como era esse incrível reservatório, não é preciso soltar, mas até mesmo limitar um pouco a imaginação. Uma coisa é clara, os cientistas acertaram no local, e Perseverance segue provando isso. O aparelho possui vários instrumentos para pesquisar o solo e coletar amostras necessárias. O módulo conta com espectrômetros, um georradar, analisadores da dinâmica do ambiente, uma câmera com excelente qualidade de imagem e também um scanner de alta tecnologia. Quais são as tarefas atribuídas ao módulo e ao seu companheiro, o pequeno helicóptero Ingenuity? A missão principal é avaliar a habitabilidade de Marte e buscar bioassinaturas, além de realizar testes como parte da preparação para o pouso humano no planeta vermelho. E o que o Perseverance acabou descobrindo? Em primeiro lugar, ele confirmou a hipótese de que a cratera G0 não é apenas uma depressão de impacto profunda, mas sim uma bacia que realmente serviu como leito de um lago. Isso é mostrado pelos vestígios de antigos leitos de rios e restos de rochas sedimentares achados pela sonda no local. Muito provavelmente, um lago gigantesco existiu aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos, no início da formação do corpo celeste. Quem quer contestar a afirmação de que Marte é um planeta de vida passada? Em 2021, o Perseverance surpreendeu astrônomos ao encontrar moléculas orgânicas no fundo da cratera onde está. Claro, substâncias que contêm carbono podem surgir de maneira não biológica. Então, tal descoberta não é uma prova direta da existência de vida passada, mas leva a certas reflexões. Sabem que o robô marciano mais se destacou na coleta de amostras geológicas que cobrem densamente a superfície do planeta vermelho? É uma verdadeira exposição de museu alienígena que desperta grande interesse dos cientistas. Quais amostras da litosfera marciana merecem uma atenção mais detalhada? Em primeiro lugar, há uma pedra chamada Iojik. O rover a descobriu na primavera de 2021. Mesmo na foto, nota-se como essa rocha é estranha. A estrutura da descoberta indica claramente processos de erosão que atuaram na superfície da pedra por muito tempo. O exemplar é relativamente pequeno, com cerca de 20 centímetros de tamanho, mas não existem pedras como essa em nenhum lugar da cratera, pelo menos nos locais que o Marsocod visitou. As rochas ao redor são mais lisas e homogêneas, enquanto o Iojik claramente sofreu ação intensa e prolongada do vento ou da água. Há suposições de que ele pertence a rochas sedimentares lacustres, remanescentes da época em que existia um enorme reservatório de água. O rover segue analisando a estrutura e composição química da pedra com seus instrumentos, buscando vestígios de bioassinaturas. Atualmente, Marte é um deserto frio, seco e inóspito. Será que já existiu vida lá alguma vez? No entanto, os astrobiólogos não se cansam de repetir que, por analogia com os períodos de mudanças climáticas na Terra, em Marte eles também poderiam ter ocorrido, e por períodos muito longos. Então, pense bem, se o período quente em Marte durou pelo menos 100 mil anos, por que essa hipótese não teria o direito de existir?
Uma análise cuidadosa do solo e das rochas ajudará a esclarecer essa questão. Quais pedras em Marte, além do ouriço, impressionaram os cientistas? São rochas basálticas que receberam o nome Maas, que na língua dos índios Navajo significa Marte. Os astrônomos estão quebrando a cabeça para entender o que é isso. Seria uma evidência de atividade vulcânica ou basaltos que foram levados para o lago e permaneceram no fundo dele por bilhões de anos? A rocha foi detalhadamente analisada por um instrumento especial da câmera do rover marciano. Durante a análise foram encontradas inclusões argilosas, o que indica contato direto da rocha com a água e serve como prova adicional de que o Perseverance está se movendo agora pelo fundo de um antigo lago. Adivinhe a que distância do rover o braço mecânico pegou a amostra quase imediatamente após o pouso no planeta vermelho, a apenas 3 metros de distância. E essas eram pedras chamadas Prileshni ou Iga. Novamente foi usada a língua dos índios Navajo. O estudo do material colocou os cientistas diante da mesma questão. Qual é a natureza dessa rocha? Vulcânica ou sedimentar? A aparência das pedras é bastante discreta, porém nelas podem ser vistas pequenas inclusões brancas, o que torna a amostra visualmente marcante. Você entende de geografia? Onde fica a Baía de São Paulo? Nós vamos te ajudar. Este é um lugar paradisíaco na ilha de Malta, onde, segundo a lenda, o navio do apóstolo Paulo naufragou. Por que lembramos desse local? A questão é que o Perseverança descobriu em Marte uma rocha única, que posteriormente recebeu o nome dessa baía. Uma pedra assim é rara em Marte, especialmente na cratera G0. Veja como é o artefato. Não parece mesmo ovas de sapo comprimidas por forças externas desconhecidas? Pequenas esferas agrupadas em uma única estrutura foram claramente trazidas de outro local marciano para cá. Talvez o transporte tenha sido facilitado por fluxos de água, por isso o espécime recebeu esse nome, já que a Baía de São Paulo é associada à flutuabilidade. Essa é uma descoberta recente, pois a pedra foi encontrada em março de 2025. A rocha foi achada perto de uma colina, com o intrigante nome de Avelã da Bruxa. A hipótese de que a pedra rolou do topo da elevação até o fundo da cratera. A hipótese também é confirmada por observações orbitais, que detectaram uma rocha escura no topo da colina, semelhante à que foi encontrada. Além de lembrar ovas de peixe, essa pedra também foi comparada pelos astrônomos ao mirtilo de pedra achado pelo Opportunity. A forma esférica, que lembra pequenas frutas ou grãos de pipoca, pode muito bem indicar que a pedra se formou em um ambiente aquático. A colina Avelã da Bruxa possui várias camadas que revelam diferentes períodos geológicos de Marte. Neste local, muitas rochas foram lançadas, possivelmente por impactos de meteoritos. Por isso, a colina de 135 metros é um excelente campo de testes para pesquisas científicas e um local valioso para estudar a história litosférica do planeta. O rover analisa cuidadosamente a amostra Baía de São Paulo, embora a falta de contexto complique o processo. Existem pedras semelhantes na Terra? Sim, e este é um tipo específico de hematita. A hematita botrioidal se forma em nosso planeta sob uma condição obrigatória: a interação das águas subterrâneas com minerais. Essas esferas foram encontradas em regiões da Austrália, especialmente em bacias sedimentares. Além disso, a hematita desse tipo está abundantemente presente nos arenitos do período Jurássico, localizados no estado de Utah, nos Estados Unidos. Vamos voltar à realidade marciana. Se a pedra com bolhas foi formada na água, é bem possível que, com o tempo, sejam encontrados nela vestígios de bioassinaturas. Em julho de 2024, no leito de um antigo rio localizado dentro da cratera G0, foi encontrada uma pedra com manchas de leopardo. Assim, os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço o apelidaram. O que há de incomum nele, além das variações de cor? Como se descobriu mais tarde, ele possui uma estrutura geológica única, que talvez indique a presença de vida microbiana. Os anéis escuros na superfície da pedra contêm ferro e fosfatos, enquanto as manchas claras são compostas de enxofre. Por que os astrogeólogos consideram isso uma evidência da existência de antigos micróbios marcianos?
Na Terra, estruturas com composição parecida estão ligadas à atividade microbiana. Além disso, a textura da pedra contém sulfato de cálcio. Isso indica que, em algum momento, a água fluiu ativamente sobre a rocha. Além disso, o artefato preparou uma surpresa para os geólogos. Nele foram encontrados os chamados blocos de construção da vida, moléculas orgânicas contendo carbono. Porém, a presença de gotas de olivina, rocha ligada a processos vulcânicos de alta temperatura, diminui o entusiasmo dos cientistas. Afinal, nesse caso, a origem biológica das manchas de leopardo está descartada. Enfim, há muito trabalho a ser feito nessa área, mas os especialistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, baseando-se em 2 estudos independentes, já se apressaram em declarar que a pedra com manchas de leopardo é uma evidência direta da existência de vida antiga em Marte. Que conclusões podem ser tiradas das amostras? O planeta vermelho tem geologia complexa e história rica, com muitos mistérios ainda a serem desvendados por astrônomos. A cratera G0 pode ser o primeiro local com evidências de habitabilidade passada em Marte. Isso é verdade, pois a cratera parece ter reunido propositalmente diferentes tipos de rochas, cuja origem é explicada por teorias opostas. A não ser, é claro, que se inclua a presença de micróbios nessa equação. Aí o quebra-cabeça se encaixa perfeitamente. Você já ouviu falar de um oceano sob a crosta marciana? Ninguém tinha ouvido falar disso antes. Mas com o módulo INS-IDE, essa informação surgiu recentemente. Esse módulo de pouso funcionou na superfície marciana, de 2018 até 2022, mas parou de funcionar durante uma das tempestades de poeira em Marte. Mesmo assim, transmitiu informações valiosas. Ao estudar os martemotos por meio de ondas, o aparelho descobriu que sob a superfície do planeta vermelho existe uma região pela qual as ondas passam com características semelhantes às que os oceanos terrestres apresentam. Essa camada fica entre 10 e 20 quilômetros de profundidade. O que essa descoberta significa? Isso significa que Marte provavelmente esconde enormes reservas de água. Isso mostra grande potencial para futuros estudos da geologia do nosso vizinho mais próximo. Notícias como essa nos fazem refletir. Até na Fossa das Marianas, a quase 11 quilômetros de profundidade, há muita vida. Para saber sobre sua existência, pergunte ao James Cameron, que passou mais de 3 horas no fundo da fossa fotografando seus habitantes. Ou seja, se o oceano marciano sob a crosta do planeta vermelho fosse real, a vida também poderia ter surgido nele. Por enquanto, vamos deixar essa questão como retórica. Se você tiver uma opinião diferente, não deixe de compartilhá-la. Estamos interessados. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos episódios muito interessantes e simplesmente espetaculares pela frente. Para continuar divertindo vocês com todos os personagens do universo, preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de uma forma bem simples. Basta dar um like eletrônico neste vídeo. Afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continuar a frase "eu sei". Assim, você mostrará que seguimos na direção certa. Não mude de canal.